Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só, uma esfera condutora de raio R igual a 10 centímetros encontra-se isolada e carregada com uma carga quesão de -8, 10 a -2 coulombs. Perceba que o fato dela ter carga negativa indica para nós que essa esfera tem excesso de elétrons, né? Mais elétrons do que prótons na sua composição. Pede-se no item a quantidade de elétrons que a esfera deve perder para que ela fique neutra. Senhores, para que ela fique neutra, ela deve perder elétrons que representam a quantidade de carga que ela possui, né? Então ela tem que perder aqueles 8, 10 a -10 a -2 coulombs. Para isso, a gente teria que trabalhar aqui com a equação do Quiné. Estão lembrados do Quiné? Então a quantidade de carga que ela vai perder são aqueles -8, 10 a -2 coulombs. N é o número de elétrons que eu quero determinar. E a carga elementar do elétron nós sabemos que vale -1,6 vezes 10 a -19 coulombs. Peão, eu sabendo que eu vou calcular o N, poderia já colocar o 8 positivo e 1,6 positivo? Pode sim, não tem problema, tá? Esse 1,6, 10 menos 19 negativo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Então nós vamos ficar que o N vale -8 vezes 10 a -2, tudo isso dividido pela carga elementar, que estava multiplicando o nosso N e vai passar dividindo. Então vai ficar -1,6 vezes 10 a -19. Bom, o menos com menos fica mais. 8 dividido por 1,6, isso daqui dá 5. E aí a gente descobre que o N aqui para nós vale 5. 10 a -2 dividido por 10 a -19, fica 10 a -2 com 10 a mais 19, né? E aí a gente fica 10 a 17. Então a gente tem aqui 5 vezes 10 a 17 elétrons para nós. Esse é o nosso N. Fechou? Item B. Vamos ver o que ele quer entender agora, ó. O módulo do campo elétrico na superfície da esfera. Meninos, se a gente fosse calcular o campo elétrico num ponto externo ao condutor, a gente ia fazer o Kqzão sobre D ao quadrado. Sendo que se esse ponto fosse um ponto fora do condutor, mas muito próximo da superfície, a distância seria o próprio raio, estão lembrados? Agora, se a gente fosse calcular o campo elétrico no interior desse condutor, nós sabemos que ele está em equilíbrio eletrostático, né? Pior, mas ele não fala nada de equilíbrio eletrostático. O fato dele não falar nada de corrente, de carga movimentando-se orientadamente, isso já garante para nós que ele está em equilíbrio eletrostático, certo? Ele está falando apenas de uma esfera carregada com uma certa carga. Agora, ele pede na superfície. Quando a gente calcula o campo elétrico na superfície do condutor, a gente precisa lembrar que a gente calcula como se fosse K Qzão dividido pela distância dele até a superfície, que é o próprio raio ao quadrado, né? Do centro até a superfície, que é o próprio raio ao quadrado. Só que isso dividido por 2, ou seja, multiplicado por meio. Então, em ponto interno é 0, num ponto externo é o kq sobre a distância ao quadrado, que acaba sendo o próprio raio, se for um ponto muito próximo, né, da superfície, mas na superfície é metade desse valor. Então, isso aqui vai ficar meio do K, que vale 9 vezes 10 a nona. A carga elétrica em módulo, né? Lembrando que aqui essa carga é entre módulo, que vai ser 8 vezes 10 a -2. E tudo isso dividido pela distância, que no caso aí seria o raio, né? Do centro até a superfície. E essa distância ao quadrado. Cuidado, que ela precisa entrar em metros, né? 10 centímetros equivale a 0,1 metros para nós. Então, fazendo conta aqui, ó, o 8 dividido por 2 dá 4. Então, a gente vai chegar aqui, 4 vezes 9 dá 36. 10 a nona com 10 a -2 sobra para nós um 10 a sétima. E embaixo, 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Esse 0,01, senhores, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a -2. Portanto, a gente descobre que esse campo elétrico na superfície do nosso condutor vai ser o 36, e o 10 a sétima dividido por 10 a -2 vai dar 10 a nona volt por metro ou newton por coulomb, represente como quiser aqui. Belezinha? E agora, no item C. O item C ele pede para a gente calcular
o trabalho para deslocar uma carga de prova de 1 microcoulombs do infinito à superfície da nossa esfera. Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente poder calcular o trabalho da força elétrica, nós sabemos que esse trabalho da força elétrica pode ser calculado dessa forma, ó, Q vezes a diferença de potencial. Nesse caso aí, o potencial de onde a carga de prova sai, menos o potencial de onde a carga de prova chega, né? Então, a gente coloca aqui, ó, é a carga vezes o potencial de saída menos o potencial de chegada para nós. Beleza? Bom, a gente já sabe de onde ela sai. Olha lá, o trabalho para deslocar uma carga de prova do infinito até a superfície dessa esfera, né? Então, ela sai do infinito. E a gente sabe que o potencial lá no infinito, ele vale zero, certo? É o potencial de referência para nós, que vale zero para nós. Então, agora eu preciso descobrir o potencial de chegada. O potencial de chegada é o potencial na superfície do nosso condutor. E eu vou ter que calcular esse potencial separadamente. Olha só que bacana. O potencial, lembra que é K, Qzão, dividido pela distância? Só que nesse caso, senhores, ele quer calcular o potencial na esfera condutora, né? E o potencial na esfera condutora, na superfície dela, ou em qualquer ponto interno a ela, é como se eu estivesse calculando na superfície. É a distância do centro até o raio. Então, vou ter que fazer essa continha aqui separado, ó. A constante elétrica vale 9 vezes 10 a nona. A quantidade de carga vale menos 8 vezes 10 a menos 2. E o raio, ele vale 0,1 metros para nós. Então, vamos chegar aqui, esse potencial vai ficar 9 vezes 8 dá 72, dividido por 0,1. Isso daqui vai dar 720 vezes 10 a sétima volt. Já que 10 a nona com 10 a menos 2, fica 10 a sétima. Tudo isso negativo. Ou nós podemos falar que esse potencial vale menos 7,2 vezes 10 a nona volts. Esse é o potencial de chegada. Portanto, o trabalho da força elétrica aqui vai ficar a carga de prova, que vale 1 microcoulombs, 1 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial de saída, vamos mudar aqui, ó, vezes o potencial de onde ele sai, que é lá no infinito, menos o potencial de onde ele chega na superfície da esfera, esse potencial da esfera nós vimos que vale menos 7,2 vezes 10 a nona volts. Menos com menos dá mais, né? E aí a gente descobre que o trabalho da força elétrica aqui vai ser 1 vezes 7,2 dá 7,2. E o 10 a menos 6 com 10 a nona vai dar para nós um 10 a terceira joules. Esse é o trabalho da força elétrica para nós aqui. Belezura? Fechou então, meninos? Grande abraço a todos e até mais.